Eu achava que a palavra lenda significava um conto fantástico de épocas antigas, mas na verdade, essa palavra significa René Leite Silva. Sim, o cara, o macho, o homem, a lenda. Mais uma vez patrocinou um vídeo aqui no canal. Além dele ter patrocinado toda essa série de Bleach que a gente tá acompanhando e eu tô amando, ele falou assim, ó, Marcos, eu quero que você conheça e entenda completamente o poder da sacanagem. Sim, hoje eu irei reagir a um vídeo de um canal que eu não conhecia, que vocês já pediram aqui nos comentários, já vi comentários de vocês, mas eu nunca tinha ouvido nada sobre o analista. E vocês gostam bastante, parece que o analista traz bastante simbologia, coisas que eu gosto, história, contexto, simbologia, semiótica. Então, hoje o Hirashi, peraí, deixa eu lembrar o nome dele, é o Hiraku Shinji. Hoje eu vou me aprofundar nesse personagem, graças a vocês, graças ao René Leite Silva e graças ao analista. Se você está chegando agora, meu nome é Marcos Felipe, sou formado em audiovisual e vocês estão me apresentando esse fantástico mundo de Bleach. Ó, se você quiser fazer sua coleção de Bleach, olha o que eu achei na Amazon. Eu achei a coleção completinha, fechadinha pra você. Então, se você for comprar alguma coisa na Amazon, seja o mangá do Bleach, seja qualquer outra coisa, vai pelo meu link que eu vou botar aqui no primeiro comentário fixado. No primeiro comentário fixado, eu vou botar o link para você poder entrar na Amazon, comprar algo de Bleach ou qualquer outra coisa que você já ajuda com uma pequena porcentagem. Já que o René ajudou lá na lata assim, ó, com valeu demais e conseguiu fazer esse vídeo virar realidade, você pode ajudar a outros vídeos virar realidade comprando qualquer coisa na Amazon pelo meu link. Se você comprar, me avisa para eu ter certeza que esse link está funcionando. E também, se você quiser ajudar também com valeu demais, você só ir aqui embaixo e fazer o seu donativo ou pelo QR Code que está aqui na tela. Mas sem mais delongas, vamos para o senhor... Opa, espera. Aqui eu tenho que me inscrever no canal do analista e dar aquela curtida. Agora sim, vamos ver tudo o que o capitão exilado Hiraku Shinji tem a nos oferecer na voz do senhor analista, na análise do senhor analista. Eu vou fazer uma análise na análise do senhor analista. Então vamos lá, mas não esquece de fazer que nem eu fiz o analista, de me inscrever no canal dele e dar aquela curtida. Metade das pessoas que veem esse canal, assistem esse canal, não é inscrito nele. Eu sei que pra você é só um clique de botão, mas pra mim, meu irmão, é muito importante você estar inscrito. Sério, é muito importante mesmo, pra eu continuar trazendo mais vídeo e mais vídeos, se você gosta do meu canal, é claro. Capitão exilado Hiraku Shinji, analista. Meu amigo, me mostre todo o seu conhecimento. O mundo inteiro existe pra te encurralar. Salve, salve, meus analistas! Show! O Luca aqui mais uma vez, trazendo aqui pra vocês mais um videozinho de Bleach antes do ano acabar, graças a Deus. E hoje vamos falar sobre o Shinji, um dos capitães mais aguardados e queridos por aqui. E dessa vez eu tô falando sério, hein? Tinha uma galera pedindo esse personagem em quase todos os vídeos que eu trazia aqui no canal. Então, vamos ser rápidos na apresentação. Se inscreve no canal se você for novo por aqui, ativa o sininho. E se quiser ser membro aqui do canal, o preço é... Essa imagem que ele botou é um pouco sugestiva, né? É do Bleach essa personagem? 1,99. Sim, um cafezito, só isso. E fazendo propaganda aí do... Pô, tá fazendo propaganda gratuita aí do... Qual é o nome mesmo desse negócio de café? Ih, minha memória... Eu já falei, cara, um dia minha memória vai acabar, gente. Então aproveitem o máximo possível. Meus queridos membros. Lucas Bertolazzo, Meliodas Yuki, Leonardo Miranda, André Vinícius, Samuel Cardoso, Miyazaki, eu tenho que botar Paulo, se eu botar um grupo Zac de membros BR, aqui, Labin vocês vão se tornar membros. Majur Caju, Yusuke, Antônio Teixeira, Vicente Silva e o Nemo. E agora, bora pro vídeo. Hiraku Shinji é um personagem que, embora tenha sido muito maltratado na mão do Kubo, ele realmente despertou um olhar afiado do público e de seus fãs. E quando eu digo que ele foi maltratado pelo Kubo, eu não quero dizer que ele foi mal escrito ou coisa do tipo, não é bem por aí. Na verdade, eu acho que ele é bom o suficiente pro papel que ele demonstrou até agora, entende? Mas quando eu digo que Shinji foi maltratado pelo Kubo, é pelo fato dele só apanhar mesmo pros outros oponentes. É sério, esse cara deu o azar de enfrentar só o inimigo que era mais hard counter dele, e pra piorar, ele também não se ajuda e acaba perdendo tempo explicando toda a sua técnica pro oponente. E assim... Cara, eu me irrito muito quando o autor faz isso. Ele pega um personagem e bota pra mostrar o power scale, né? Pra mostrar, olha como esse personagem é brabo, olha como esse personagem é forte, olha como essa equipe é perigosa. A primeira coisa que me vem na cabeça é o Aldebaran do Cavaleiro do Zodíaco. É um Cavaleiro de Ouro, é um cara boladão,
mas ele sempre serve como escada para mostrar como o próximo oponente é terrível. Isso acaba destruindo o personagem. E olha que o Aldebaran não é tão bem desenvolvido, pelo visto, como o Hiraku. E também fica difícil de defender o coitado, né? Enfim, vamos começar pelo de sempre. Outra coisa também tinha esse negócio de ficar explicando o poder, né? Isso é um clichê dos animes que, cara, não faz sentido nenhum. Se você tem uma técnica secreta, você tem que manter ela secreta pra pegar o oponente de surpresa. Mas Análise do poema do personagem. Shinji possui 2 capas e 2 poemas do mangá. E vamos começar pelo poema do volume 21, e o título é Be My Family or Not, que é uma referência clara a toda a questão da dúvida do Ichigo em se vincular aos Vizards ou não. Ao mesmo tempo, Uryu encontra seu pai, Ryuken, que lhe oferece uma chance de recuperar seus poderes, ou seja, nesse momento da obra temos o paralelo de Ichigo e Uryu correndo simultaneamente, já que ambos querem tomar controle novamente sobre seus poderes, o que corrobora muito com o título do volume ser Be My Family or Not, seja da minha família ou não, para ambos os casos. Só por esse título podemos ver que Shinji considera seus parceiros Vizards como uma família de fato. E não é pra menos, depois de tudo que eles passaram também. Mas fica aí que vamos falar sobre essa parte um pouco mais pra frente no vídeo. E agora, bora pro poema. Ele é bem curtinho. O mundo inteiro existe pra te encurralar. Frase sofrida, né? E não é pra menos. Renegado, traído, usado e constantemente sendo lembrado disso em todo o seu dia a dia, injustiçado por todos, em minha interpretação, Shinji é um dos personagens mais sofredores da obra. E isso fez ele se dar conta da fatídica verdade do mundo cruel. O mundo existe pra te encurralar. E essa verdade, ao meu ver, está muito ligada a uma das 4 verdades nobres do budismo, onde temos a verdade do sofrimento, a verdade da origem do sofrimento, a verdade da cessação do sofrimento e a verdade do caminho que leva à cessação do sofrimento. Olha, Shinji tendo primeiramente reconhecido a verdade do sofrimento, já que é a primeira verdade, que diz que a vida é cheia de sofrimento. E a segunda já denota que todo sofrimento e dor é causado ao nosso apego às ilusões do ao desejo. O que conversa muito com toda essa questão ilusória do paralelo entre Shinji e Aizen. A terceira verdade fala sobre a existência da iluminação, né, da possibilidade. Sendo essa a total liberação do sofrimento e da dor física. Seguir os e na 8 última, caminhos. é dito de como alcançar a iluminação e finalmente se livrar de todo o sofrimento mundano, que seria o último passo. Sabemos que o Shinji possui uma afinidade com essa palavra em específico, né, mundo. E o poema dele faz essa ligação da técnica de sua Zanpakuto, Sakanade, habilidade chamada Sakashima no Sekai, ou em português, o mundo invertido. Na minha interpretação, todo o tema do Shinji é e sempre foi sobre subversão de valores e crítica às regras e hierarquia do mundo. Em Bleach temos muitos personagens que defendem firmemente as regras e hierarquias e principalmente o status quo da Soul Society. É interessante, cara. Eu acho que eu já vi alguém falando alguma coisa. Então quer dizer que realmente o anime é muito político. Fala muito sobre a estrutura social daquele Japão, né? Não sei se é no Japão que se passa, mas me parece ser que é Bleach. E é engraçado que aí eu volto a falar aqui sobre o modelo socio-organizacional do Japão, que é o coletivismo, isso. Você vive pela sociedade, você tem que ser uma pessoa útil à sociedade, às regras da sociedade. Qualquer um que se torne um empecilho é mal visto, qualquer um que saia das regras da sociedade é mal visto. Isso é muito forte no Japão, tanto que tem gente que acaba se tirando a vida por conta do trabalho, por conta de não ter se adequado o suficiente ao trabalho. Tem vários relatos com o quanto a sociedade japonesa é pesada. A gente vê muito essa romantização dos japoneses todos, limpando o estádio depois depois de um jogo de futebol. E que isso é lindo, real. Você ter consciência social, consciência de que você pertence a um coletivo, é muito legal. Agora, quando esse coletivo passa a te esmagar, te oprimir, isso começa a ser problemático. O Japão é um exemplo muito forte disso. O quanto o coletivismo pode ser bom, porque você é uma peça funcional da sociedade, a sociedade se ajuda, como pode ser ruim, que a sociedade te esmaga. Mas deixa eu ver do Entre eles podemos citar uma representante disso tudo, né, o Pilar, o Yamamoto, e também temos o Byakuya no começo de Bleach, e entre outros. E embora muitos não percebam, Shinji é um personagem de natureza extremamente caótica, e que vai contra tudo isso em vários momentos. Desde suas primeiras aparições em Turn Back the Pendulum, podemos notar que Shinji é muito mais sábio do que aparenta. Até porque naquela época ele já era capitão da 5ª divisão, e seu tenente era ninguém mais ninguém menos que o Aizen. E já podemos começar a falar dessa parte? As interações entre Aizen e Shinji eram até fofas no começo, e o Shinji realmente parecia se preocupar com seu subordinado, ao mesmo tempo que também sempre ficou com o pé atrás. E esse detalhe do Shinji quer dizer que ele sempre esteve de olho em Aizen, desde que ele esteve no ventre de sua mãe,
Entendi. Então, a música do Crono fala sobre o Aizen ter matado o Shinji há muitos anos atrás. Então, aí temos uma troca, né? Porque, se eu não me engano, hoje o Aizen é... Hoje não, né? Na altura de que essa história é contada no mangá, o Aizen é o capitão. Então, o Shinji foi capitão do Aizen e tu vê que... Eu tava reparando que as imagens tinham uma estética diferente do próprio Shinji. Ele aí me parece um pouco mais sério, um pouco mais... mais imponente do que o Shinji bobão, assim, com cara de... O Davi resumiu muito bem, com o sorriso do gato da Alice, que tem nos dias de hoje. Então, tem essa troca de Aizen se torna o capitão em cima do Shinji. Então, o Shinji foi... Por isso que ele falou que o Shinji foi humilhado, nananana, justamente porque o Aizen deu um golpe no Shinji e ele ficou pra trás, então ele se tornou essa figura de caos que temos hoje em dia, porque ele já foi a figura da ordem. Segundo Shinji. Isso tudo é uma prova fatídica do quanto ele sempre foi um cara desconfiado e que sempre foi também muito cauteloso, mas ao mesmo tempo esteve lidando com um ser muito superior. Shinji de fato escolheu Aizen para ser seu tenente desde o princípio para ter ele em seu radar e nunca o perder de vista. Ele provavelmente percebeu algo diferente na mentalidade do Aizen, assim como o Gin, e fez questão de manter seu inimigo por perto, apenas fingindo e esperando para inverter a situação a seu favor. Mas o tempo inteiro Shinji foi enganado por seu tenente, e essa frustração foi uma das coisas que mais o afetou psicologicamente. A traição vinda de um cara que ele sempre suspeitou e sempre achou ter a vantagem a seu favor, tudo isso só para, por sua própria incompetência, ter levado vários outros capitães e tenentes consigo para o experimento de rolificação. E quando eu digo incompetência, eu não estou julgando o Shinji como um capitão incompetente. Eu digo incompetência porque provavelmente é como ele se sentiu diante de tudo aquilo. Imponente, traído por um ser que sempre foi sua responsabilidade desde o princípio, e que isso acabou levando ele e outros a serem julgados injustamente e condenados. Todo esse peso e sofrimento pelas leis do mundo levaram Shinji a apenas um caminho: a aceitação. E isso nos leva às próximas verdades nobres do sofrimento budista, que é a aceitação de sua nova natureza. No caso, eu me refiro obviamente à rolificação, e isso nos leva para seu segundo poema presente no volume 36. Ele é bem curto e simples, assim como o anterior. Ainda é muito cedo para acreditar. Esse poema reflete perfeitamente o quão difícil deve ter sido para o Shinji em encarar que perdeu tudo. E também remete ao nível mais alto de desconfiança para ele perante qualquer outro da sua society, que é quando vemos que ele e Yamamoto interagem, quando ele realmente parece não ter mais vontade de voltar a ser Shinigami e que vê o Gotei 13 como inimigos por terem sido descartados graças à traição do Aizen. Ainda é muito cedo para acreditar também indica que, além da descrença do Shinji perante o sistema, ele também precisava evoluir, já que ele não aceita que está pronto para encarar novamente aqueles que o desprezaram, no caso o Aizen em especial. É notório que o Aizen é seu maior alvo e que, ao cair na desilusão de estar por cima, ele continua evoluindo suas habilidades, até o que vimos na Guerra Sangrenta de 1000 anos. E como eu falei anteriormente, ele não tinha para onde correr sem ser a aceitação. A aceitação de seu lado Hollow é o princípio básico dos Vizards. Aprender a controlar os impulsos que tiraram tudo daqueles renomados Shinigamis era para o Shinji o mínimo que eles deveriam fazer para seguirem em frente com sua própria honra e dignidade, seguindo um grupo próprio. Eles não buscavam mais a aceitação da sua society, e nem pensavam em retornar para lá. A princípio, todos do grupo aparentavam ter alguma resistência perante a retornar futuramente para a sua society, até porque isso para eles parecia ser um sonho impossível naquele momento. E era quase um tabu dentro do grupo. Mas ao mesmo tempo, durante o arco de treinamento em que eles ajudam Ichigo, Hachi se propõe a ajudar a Orihime a consertar a presilha de seu cabelo que havia quebrado, sendo essa a fonte de seus poderes. Então Rose solta uma frase muito interessante e que revela muito da mentalidade dos Vizards. Ele diz que Hachi está feliz em encontrar outras pessoas com poderes assim, porque deve ser para eles algo como reencontrar entes queridos. Ou seja, sim, eles sentem falta do ambiente da sua society e do passado, apesar de todo o rancor guardado e da nova identidade deles como Vizards, algo além do próprio Shinigami comum. E eu também já ouvi... É interessante que a estética dos Vizards não parece mais como se fosse brigões, fosse... como é que se chama mesmo? Se fosse desordeiros, né? Eles não parecem ser vilões, nem heróis. Eles estão ali bem nesse meio termo, e eu entendi que a rolificação, que vocês já até chegaram a comentar, é tipo uma versão maligna do personagem. E eles estão bem, eles não são maus nem bons, então eles estão bem ali, eles representam a figura do meio, que também tem isso no budismo, que é um dos caminhos para a iluminação, que é o caminho do meio.
Vi muita galera falando que o Ichigo nunca treina e fica forte do nada e tal, mas galera, o que o Ichigo mais fez nesse anime é treinar, seja com Urahara, Yoruichi, Vizards, Mugetsu, Fullbringers ou até Divisão Zero. E o treinamento com os Vizards foi um momento muito importante para o autoconhecimento de Ichigo, porque envolve os muitos primeiros contatos com o Zangetsu e também as diversas facetas importantes acerca da rolificação. Querendo ou não, Shinji acaba sendo um baita professor nesse sentido, por ter arranjado um método eficiente para fazer Ichigo conseguir dominar o White, pelo menos de maneira provisória. Os paralelos com Shinji e Aizen não terminam apenas na questão de como um suspeitava do outro, mas também no funcionamento de ambas as Chikais. E agora, bora falar um pouquinho sobre as habilidades do Shinji. Primeiramente, vamos começar com o comando de liberação da Zanpakuto do Shinji, que é Colapse. Mas pelos kanjis também dá a entender que o sentido da palavra seja algo em torno de cair, desmoronar, algo que é totalmente relacionado à experiência que ele passou em seu passado. E o nome da Zanpakuto é Sakanade, onde os kanjis remetem que signifique algo como caminho reverso. É um tipo de demonstração de afeto, mas indo por uma linha oposta ao agradável. Em um sentido figurado, Sakanade evoca a ideia de causar desconforto ou perturbação, como se você fizesse um carinho, só que passar a mão contra o pelo, sabe? Não é algo agradável. Passar a mão contra o pelo? Não entendi esse exemplo teu. Eu falaria que é como se fosse aquele petelequim que você dá em alguém que você gosta, mas pra implicar. É uma forma de carinho, mas assim, ainda irritando. Eu acho que seria isso. Mas, ao mesmo tempo, é algo cuidadoso. Ou seja, só aí você vê a camada mais superficial do Shinji, a sua Shikai. Remete o tempo de toda uma ideia dúbia de carinho caótico, uma certa provocação. A habilidade principal da Shikai do Shinji se chama Sakashima no Sekai, que significa literalmente mundo invertido. Nessa habilidade, ele exala uma fragrância rosa pelo ambiente, e quando o inimigo a inala, todos os seus sentidos são invertidos. Basicamente, cima, baixo, frente, verso, esquerda e direita. Tudo fica invertido e o Shinji conseguiu evoluir bastante sua Shikai com o passar da obra. Cara, ele praticamente droga o oponente. Basicamente é isso. Ele, além dos Visor parecerem ser esse grupinho de desordeiros, o Shin... qual é o nome dele mesmo? Caraca, o Shinji é basicamente aquele amigo que te apresenta o mundo das drogas. E isso me dá também uma ideia do videogame, né? Você bota pra cima... o poder dele no videogame é super efetivo. Você bota pra cima, o cara pula. Você bota pra baixo, o cara pula. Você bota pra cima, o cara baixa. Você bota pra um lado, o cara vai... Vocês entenderam, né? É mesmo falar ao contrário para seu oponente e conseguir compreender tudo durante o mundo invertido. Além disso, ele também apresenta ter ampliado ainda mais a complexidade da inversão dos sentidos. No entanto, ele realmente acabou tendo azar contra seus inimigos, em que usou a sua técnica, já que o primeiro que vimos foi o Aizen e ele conseguiu counterar exatamente usando a sua Kyoka Soigetsu, a qual já falamos por aqui no vídeo próprio do Aizen. E o controle dos sentidos é algo extremamente similar a toda a temática da Shikai do Shinji. Pense comigo, tanto o Aizen quanto o Shinji possuem uma Shikai que pode alterar a função dos sentidos dos seus alvos. No entanto, o Shinji inverte tudo indiscriminadamente, enquanto o Aizen controla tudo. Caos e controle. É interessante ver como ambos os personagens são antagônicos, e seria muito bom de analisar o contraste entre suas bancais. Porém, por enquanto, só temos a Bankai do Shinji para analisarmos. E falando nela, a Bankai do Shinji se chama Sakashima Yokoshima Happo Fusagari, que pelas traduções que encontrei significa bloqueio dos 8 tesouros do mal invertido. Nessa técnica, Shinji invoca uma flor que o protege e exala novamente uma fragrância rosa, só que dessa vez em larga escala, que muda a percepção de todos os afetados, mudando a percepção de aliados, inimigos, fazendo um verdadeiro caos entre todos os alvos. É realmente uma Bankai caótica que revela a grande inversão de valores que existe dentro do Shinji, em que ele... Cara, e o legal que ele falou, o tesouro dos 8 caminhos, e os 8 caminhos já nada mais é do que os 8 caminhos de Buda. 8 caminhos. E ele inverte os 8 caminhos de Buda, que é o caminho... que leva a riqueza, pelo amor de Deus. 8 caminhos de Buda, iluminação. Esses são os 8 caminhos de Buda que te levam à iluminação. E interessante ver... que visão correta... Não, aqui tá uma tradução meio porca. Aqui, achei um legal. Aqui, ó. Compreensão correta, ele tira a compreensão das pessoas. Pensamento correto, ele mexe com a cabeça das pessoas. Fala correta, ele fala de trás pra frente. Ação correta, ele embaralha as ações das pessoas. Meio de vida correto, aí eu não entendi muito bem, eu não posso encaixar muito bem. Esforço correto, esforço da pessoa invertido. Atenção correta, ele destrói a atenção da pessoa. Concentração correta e ele destrói a concentração. Então, basicamente, ele é o que te impede de chegar na iluminação. E é interessante que ele ajuda o Bleach a chegar na holoficação, que pelo que eu tô entendendo aqui,
é uma espécie de versão maligna, uma versão dark do Shinji que o Ichigo pode controlar. Então ele ajuda o Ichigo a controlar. Então ele é o caminho do bem, que também é um dos caminhos da iluminação. Ele meio que é o oposto da iluminação, mas ainda assim ele ajuda o Ichigo a chegar no escuro, no dark, no sombrio, mas o Ichigo de forma iluminada. Vocês estão entendendo mais ou menos onde eu quero chegar? É interessante. Ele apenas quer se proteger e que o resto do mundo lute entre si. Mas isso não é tudo. Na verdade, eu tive que ir um pouco mais a fundo para entender algumas coisas acerca de outros elementos presentes nessa e que conversam também com outras habilidades dele. Para começar, a flor que protege o Shinji é uma Nadashiko, que é um termo específico e japonês para a chamada Dianthus superbus. Ela não é uma flor tóxica e, na verdade, está ligada diretamente como uma metáfora usada no passado para designar o tipo perfeito de mulher modelo para o Japão. Eu achei bem nada a ver. Mas cara, eu achei super a ver, cara, porque se você pensar que o caminho da dor é o desejo, nada mais do que uma flor que exemplifica qual é o desejo da mulher do Japão. Então, na minha visão, essa é a questão, é o desejo, é tirar você do caminho, é isso que o Shinji faz. Ele tira o Ichigo do caminho para o Ichigo aprender a rolificação. E se você pensar também nessa questão da flor, assim como o Buda tem a flor de lótus, que é a flor que representa ele no seu ponto de iluminação, o Shinji tem essa flor aí que eu esqueci o nome, que representa a tirada do caminho de Buda, a tirada do caminho da iluminação. Pelo menos é isso que eu entendi. Mas a mesma coloração rosa da Nadashiko pode ser vista também na questão da Shikai do Shinji. Então, todo o contexto de suas habilidades ronda nesse tema de uma planta aparentemente inofensiva e bela por ser potencialmente mortal. Mais uma vez, a ironia na inversão. Também existem teorias de que a Bankai do Hiraku possa fazer ele inverter literalmente tudo dos afetados. Mas eu não vou cravar isso em pedra por aqui pela falta de evidências e tudo mais. Eu acredito que a Bankai do Shinji represente de maneira fidedigna o maior trauma da vida dele, que foi quando ele e seus aliados perderam o controle e se tornaram seus inimigos, onde a maior inversão aconteceu, e como isso o colapsou como um todo. Acredito que isso seja a sensação que ele gostaria de passar aos seus inimigos com sua Bankai. O mesmo desespero de fazer todos se enfrentarem descontroladamente, de maneira similar até ao stand Survivor de Jojo. Indo um pouco mais a fundo do nome da Bankai, a frase Sakashima Yokoshima Happo Fusagari pode ser traduzida como algo de ponta-cabeça, distorcido e bloqueando em todas as direções. A ideia dos 8 tesouros, o Happo, pode ser compreendida de forma mais metafórica, onde literalmente significa 8 direções, norte, sul, leste e oeste, as direções intermediárias, e também, no contexto da frase, refere-se a todas as direções possíveis, indicando algo abrangente ou universal. Já os 8 tesouros, ou 8 direções, também podem ser entendidos em termos de harmonia universal na filosofia asiática. Então, temos aí todos os 8 lados e eles estão bloqueados, indicando que todas as opções ou caminhos estão obstruídos. Os 8 tesouros não são objetos literais, mas uma metáfora para o equilíbrio do mundo ou as direções da vida. Então tá tudo travado, você não consegue progredir direito, você sente esse bloqueio. A frase como ou também os 8 caminhos que ele vai tirar o Ichigo ou a vítima dele, entre aspas, do caminho. Todo descreve uma situação em que tá tudo de cabeça para baixo, distorcido e sem saída. De todo modo, é triste que da vez que Shinji usou sua Shikai contra a Bambi, ela conseguiu counterar a habilidade simplesmente explodindo tudo, toda a área que existia em volta, sem discriminação. É engraçado porque é exatamente essa a saída, o caos para combater o caos. Eu achei bem interessante. Enquanto o Aizen usou a ordem para combater o caos de Shinji, a Bambi acabou só tacando mais caos no caos e acabou dando certo. É uma pena que todas as habilidades do Shinji dependem do tempo de propagação do aroma para inalação, e só depois disso começa a fazer efeito. Eu gosto de acreditar que é por isso que ele vive trocando ideia com o inimigo sobre sua habilidade, apenas para ganhar tempo. Por isso ele revela mesmo a habilidade na prepotência de que o inimigo não teria o que fazer, mas a gente sabe que tem várias formas de counterar isso. Ainda mais quando precisa ser inalada, tem várias formas realmente. Pra mim, quando eu vi a música, era algo tipo tempo e espaço, mas é legal ver que os animes um pouco mais antigos, eles tinham cuidado de criar uns poderes digamos, pé no chão. Hoje em dia, os caras dobram tempo, dobram espaço, fazem, acontecem, e os animes ficam cada vez mais complicados nas regras, pros caras counterar o poder do outro. É cada vez mais complicado, cada vez escalona mais, e eu acho que isso perde um pouco a graça. E por último temos algo que muita gente esquece que o Shinji possui, a sua rolificação. Sim, Shinji, além de ter tudo isso, também tem a capacidade de se rolificar e aumentar seus atributos consideravelmente, podendo bater de frente com Green Joe e o obrigando a utilizar sua Resurrection.
mas vale lembrar que o Green Joe já estava desgastado e também enfraquecido por ter perdido um braço anteriormente. E ele também foi impedido de usar a Resurrection, então a gente nunca sabe o resultado disso tudo. Portanto, fica um pouco difícil de declarar ou escalar o Shinji nesse caso específico. De todo modo, ele apresentou um poder destrutivo interessante com seu cero, mas vimos muito pouco disso tudo. Shinji em geral tem poucos feitos e praticamente só derrotas no currículo. É importante ressaltar os adventos intermediários que ocorreram durante a novel The Death Saves the Strawberry, onde conta um pouco da história entre os eventos da derrota do Aizen e o começo do arco dos Fullbringers. É um gap da história muito importante, em que várias coisas acontecem, dentre elas o retorno de alguns dos Vizards como capitães. No caso, Hiraku, Rose e Kensei, que acabaram por substituir os capitães Aizen e Touzen respectivamente. Ou seja, nessa novel temos algumas explicações sobre esse caso, inclusive ressaltando que alguns dos Vizards ainda tinham muito ressentimento da Soul Society e se sentiram traídos com a decisão do Shinji em retornar como capitão de lá. A resolução dessa parte apenas vem a acontecer quando outros Vizards são novamente integrados à Soul Society, após os adventos da Guerra Sangrenta de 1000 anos contra os Quincy's, onde no caso temos a Lisa substituindo o posto deixado por Kyoraku da Divisão 8. Alguns outros, como Love, preferiram continuar no mundo humano. E quanto ao Shinji, nessa nova chamada The Death Save the Strawberry, temos uma valiosa interação dele com a Hinamori, onde ele entende um pouco do legado deixado pelo Aizen e também o quão profundas são as raízes que ele deixou em Hinamori. Shinji vê o valor da garota, e uma bela relação de capitão e tenente se inicia a partir daí. Isso pode ser visto com bastante evidência durante a Guerra Sangrenta de 1000 anos, onde ela basicamente não desgrudava do Shinji em várias cenas. Isso só demonstra o quão dependente emocionalmente é a Hinamori perante uma figura de autoridade, como um capitão, por exemplo. Enfim, Shinji se concretizar novamente como capitão é uma ótima conclusão para o personagem. Por fim, eu gostaria de ressaltar outro paralelo entre Aizen e o Shinji, que é quando eles se comparam como líderes. Shinji preza muito pela confiança mútua de seus subordinados, enquanto Aizen não espera que seus espadas confiem nele. Para Aizen, confiança é algo ruim e produto da covardia. Para Aizen, a fé deve ser absoluta e cega, como confiar em um deus. É interessante ver a diferença de tratamento entre os Vizards e os espadas, embora isso tenha tido bem pouco destaque na obra. Agora, por fim, de verdade, alguns detalhes legais do Shinji que eu nunca vi ninguém comentando por aí, a começar que ele possui uma espécie de piercing na língua, e que também ele curte muito música. Dá pra ver que ele tem um toca-discos no quarto dele da Society de quando ele era capitão. E ele é um personagem também com muito carisma e sem dúvidas muito drip. Também vale ressaltar todo o conflito dos Vizards em voltarem a serem Shinigamis durante o arco da Guerra de 1000 anos. Naquele momento é um momento de urgência em que eles realmente precisavam tomar uma decisão. E eles acabaram aceitando e retornaram a se tornar Shinigamis. Porém, a rolificação ainda é algo visto como tabu entre eles e eles usam o mínimo possível. Exatamente por ainda ser algo que é debatível lá dentro e que foi o principal fator que tirou tudo isso deles. Então, eles preferem depender apenas de seus poderes como Shinigamis a se render à dependência da rolificação. Até porque é isso que eles escolheram ser, Shinigamis. Eu acho isso muito bonito porque, principalmente no anime, a gente tem mais detalhes sobre toda essa conclusão de como o Shinji, Hayori e os outros Vizards voltaram a serem capitães e tenentes. Isso foi bem legal de se ver, ainda mais depois de tantas perdas dos capitães anteriores. E sobre o Shinji Hiraku, rapaziada, é isso. Espero que tenham gostado. Foi um vídeo relativamente curto, se comparado aos últimos, né? Porque, meu Deus do céu, tá difícil, mas apenas um presentinho a mais aí de Natal pra vocês. Ainda terão outros vídeos pra serem feitos, mas sobre Bleach eu acho que por enquanto é isso aí. Rapaziada, bate aí o seu bancário. Analista, foi muito bom te conhecer, meu amigo. Você é muito inteligente, eu gosto de pessoas assim, que pegam um monte de detalhe, me fazem pensar um pouco mais, me empurram para um além do raciocínio. Adorei o seu vídeo sobre o Shinji, me explicou muito bem o personagem. E obrigado, Renan. Renan é o irmão do René. E a todo mundo que tá assistindo, se você gosta, se inscreve no canal, cara. Se inscreve que tu vai gostar. Vou trazer bastante coisa assim, bastante vídeo diferenciado e música geek aqui tem a roda. E dá uma olhada no canal, tem muito vídeo legal pra você assistir e valeu!